E nós temos o Evangelho de Deus, que é poderoso, e a Bíblia fala que é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que quando nós comunicamos na dependência do poder de Deus, é inevitável que os frutos, eles aconteçam, é inevitável. Então nós vamos olhar para a palavra do Senhor em Lucas 19, porque Jesus, ele fazia parte desse plano. Algumas pessoas entendem que isso fica apenas em Jesus, mas isso é estendido para os discípulos e também para mim e para você. E observando, enquanto eu meditava nesse contexto e falando com Deus, tantos detalhes cruciais, eles aparecem em Lucas 19, que é impossível a gente não se imaginar naquela cena e contemplar o que está acontecendo. E eu disse para Deus, meu Deus, é uma revelação tão maravilhosa. A gente é transportado nas nossas mentes, pela palavra de Deus, ao ambiente da época, que a gente fica pensando, será que todos conseguem imaginar isso? Todos conseguem ver isso? Irmãos, em Lucas 19, a partir do versículo 1, é uma história bastante conhecida porque trata-se de Zaqueu, e todos já devem ter lido aqui a respeito desse coletor de impostos. Mas acompanhem comigo a partir do versículo 1, em Lucas 19. Todos têm aí? Diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus entrou onde? Em Jericó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Vão observando os detalhes e a profundidade que a Bíblia traz a respeito de toda essa cena e deixe o Espírito Santo te transportar para um momento e você vai ter uma experiência incrível. Um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e a Bíblia diz no versículo 3 que ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje, na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu sei que muita gente conhece essa história. Eu já li várias vezes isso aqui, já preguei também em cima desse texto, mas toda vez que eu leio, o Espírito Santo me remete aqui, eu sinto, eu vivo uma experiência, eu não sei explicar como é que isso acontece, mas lendo a palavra de Deus, fazendo a pontuação correta, escutando Deus falar comigo através da palavra, é como se o Espírito Santo me transportasse para o local exato e eu contemplasse toda a cena. Me vem aqui sempre à memória que Jesus foi muito empenhado no seu propósito evangelístico, na sua vida evangelística. E isso foi crucial para o ministério de Jesus. Isso nos remete, e aí todos que leem e conhecem a história de Jesus, sabem que por onde Jesus ele passava, sempre as pessoas que ouviam da sua fama, elas continuavam, elas seguiam, amontoavam em volta de Jesus e seguiam Jesus. Mas sempre o quadro de Jesus evangelístico, quando ele passava por algum lugar, a gente começa a entender como ele levava muito a sério isso, enquanto Deus homem aqui conosco. Só que dentro dessa situação, a gente sabe que Jesus, enquanto Deus homem, ele precisava em dados momentos parar um pouco. Ele não era uma máquina, mesmo sendo Deus, ele era 100% homem, e ele precisava parar, precisava comer, precisava beber e precisava descansar. Uma dúvida poderia estar rondando a cabeça daquelas pessoas que estavam murmurando quando aquele diálogo com o pecador Zaqueu ele foi estabelecido. Os mais eruditos poderiam pensar, e agora? Este jovem pregador, no início do seu ministério, ele tinha que parar um pouco para descansar, até para conversar com algumas pessoas. Onde é que ele ia ficar? Na casa de um sacerdote?
ou na casa de um rabino local. E isso eu fico pensando porque toda vez que os pastores, toda vez que eu sou chamado para pregar em algum lugar, para testemunhar de Cristo, para levar a palavra no estudo, sempre alguém se prontifica e diz: olha, pastor, o senhor pode ficar aqui, o senhor pode ficar ali, nós vamos encaminhar o senhor para tal lugar. E geralmente são lugares estabelecidos para proporcionar um certo conforto e privacidade para o mensageiro. Eu amo isso e isso é louvável. E eu fico pensando que nesse contexto não era diferente a respeito de Jesus. Ele estava ministrando, ele estava fazendo milagres, ele estava evangelizando, só que agora ele para. Vai ficar na casa de alguém importante? Onde é que Jesus vai ficar? Só que Jesus, ele estava nessa localidade, a Bíblia fala que cercado por uma multidão, só que uma pessoa em particular queria se aproximar dele, e a gente sabe das dificuldades e limitações que Zaqueu tinha. Pequeno, no meio de uma multidão, mas como se não bastasse esses problemas que Zaqueu enfrentava, da sua condição estrutural, condição física, tinha um problema de testemunho. Porque a Bíblia fala que Zaqueu não era uma pessoa qualquer, não era um simples cobrador de imposto. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender qual é a relação que um cobrador de imposto, na posição de Zaqueu, ele tinha com as pessoas da sua comunidade. E aí eu me deparo, e alguns estudiosos, eles trazem que Zaqueu, ele não era um simples cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de imposto. E olha, irmãos, a gente vive isso na pele na atualidade. Entra governo, sai governo, e a questão dos impostos sempre vem à tona. Imposto sobre o que você come, sobre produtos de higiene pessoal, imposto sobre combustível, é imposto em cima de imposto em cima de tudo, imposto de renda. Então nós somos sempre taxados, e sempre vem à memória quando é que isso vai mudar. Porque entra um governo e diz que vai tirar imposto, entra outro governo, coloca imposto, sai imposto, volta imposto, e a gente está nesse conflito de impostos. Zaqueu era o chefão dos cobradores de impostos. Vamos colocar no bom popular? Era o ministro da fazenda para aquela localidade na época. Guarde isso, porque isso faz uma diferença tremenda no entendimento desse contexto. Porque só para você ter uma ideia, alguns estudiosos acreditam que Zaqueu era um dos 3 dos maiores chefes de cobranças e impostos da época. 3, Zaqueu fazia parte desses 3 em toda a Palestina, não somente em Jericó. Então, daí você já tira, Zaqueu ele era duplamente impopular pela sua estrutura física e também porque ele era um cobrador de imposto. Você não gosta quando você vai comprar o seu alimento e vê lá um aumento expressivo. Você vai botar gasolina no seu carro, tem um aumento expressivo. E talvez passe pela sua cabeça: meu Deus, quanto imposto eu tenho que pagar. Imagine para uma pessoa que tinha uma posição de destaque. Então, irmãos, daí a gente já tira de que Jesus tinha um propósito específico na vida deste homem. Porque Jesus está agora em uma localidade, Jericó, cercado de pessoas, mas uma pessoa em particular queria se aproximar dele, o bendito Zaqueu. Zaqueu não era, porque a Bíblia fala, mostra, né, que ele era rico, mas Zaqueu era odiado. E ódio é uma palavra muito pesada. Alguém dizer que odeia uma outra pessoa, e por mais que diga que é da boca para fora, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E ouvir que ela é odiada por alguém, não é fácil. E Zaqueu era odiado por uma multidão. Então eu fico imaginando que cena deve ter sido um dos cidadãos mais rico e corrupto de Jericó, o ministro da fazenda da época, tendo de subir numa árvore para ver Jesus. Alguém de posição tão importante, se prestar a um papel público, mas daí a gente já tira que Jesus tinha uma importância nesse chamado, e alguém de extrema importância também estava envolvido nesse contexto, que agora estava escalando uma árvore, como um menino de escola, um menino pequeno, ele faz. O que a gente não percebe dentro do contexto
é que naquele momento haveria um confronto decisivo entre aquele que opera milagres, cujas palavras nos tempos remotos tinha dito: haja luz e houve luz, diante de uma instituição religiosa e financeira poderosa da época. Então não é apenas uma passagem qualquer de um evangelismo qualquer. Porque por mais que a gente leia a história de Jesus, Zaqueu, publicano, a gente sempre imagina algo comum para a época, e era absolutamente incomum. E dentro dessa briga, quem iria vencer? Talvez Jesus, muitos pensavam. Porque estavam esperando de Jesus que lhe dirigisse uma palavra dura. Até porque Zaqueu estava chamando a atenção e as pessoas sabiam, estavam amontoadas em cima dele, porque senão ele não tomaria a atitude de subir naquela árvore. Mas aquele homem está ali, diante de Jesus, e a gente sabe que uma multidão ensandecida espera que Jesus, sendo Deus, santo, 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 venha repreender, para que não haja mais cobranças abusivas de impostos. Afinal de contas, a multidão sabia que Jesus fazia milagres, e que havia ali um profeta de Deus, e um homem que era ladrão, que era rico, mas não era por ser rico que os seus maiores pecados estavam escritos no seu livro, mas porque ele era pecador e era ladrão, defraudava as pessoas com cobranças abusivas. E aí eu fico imaginando a cena e o povo pensando na pagação que Jesus daria em Zaqueu naquele momento. Ele está se esforçando, a gente sabe quem é ele, mas vai tomar uma pagação. Jesus não vai liberar. Jesus vai botar esse ladrão no lugar dele. Só que Jesus é tão maravilhoso, é tão absurdamente maravilhoso, que ele contraria todas as nossas expectativas. Zaqueu, convém que eu me hospede na sua casa. É necessário que isso aconteça, Zaqueu. Zaqueu fazia parte de um propósito tremendo. Eu não consigo imaginar essa alegria que ele teve, mesmo sendo um ladrão que estava num processo de transformação. Mas claro que isso não alegra todo mundo. Uma coisa é você tomar uma decisão por amor a Cristo, porque você foi evangelizado pelo poder de Deus, e desagradar os seus amigos. Mas quando a gente desagrada nosso sangue, e literalmente nosso sangue, aí é duro. Pode não parecer, mas a gente sofre na alma, porque as pessoas não conseguem compreender que nós estamos trilhando um caminho de bênçãos, um caminho de felicidade eterna, e as pessoas, elas são egoístas. Elas não querem, elas não entendem por que você toma essa decisão, por que a gente toma essa decisão. Aí taxa a gente como fanático, como só os detentores da palavra. A gente, se não tiver uma base bíblica sólida, a gente começa a entrar em parafuso, afinal de contas são nossos familiares. E aí muitas pessoas pendem para um lado ou para o outro. Não, é a minha família, me deu tudo. Eu não posso simplesmente sair. Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia do propósito divino, que era claro. E ele não se deixava levar pela reprovação de quem quer que fosse. Jesus estava cumprindo o propósito para que havia sido designado. E por conta desse propósito firme de Jesus, a gente pode contemplar a transformação de um homem de pior reputação para a época. Porque aquele homem havia sido desonesto e ganancioso com seus negócios. E agora se torna humilde e arrependido. Olha o versículo 8. É boca de Zaqueu isso aqui. Senhor, olha só, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso aqui é a primeira postura dele. Isso aqui ele ia fazer de fato, pronto, estava decidido. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E aí vem a segunda parte. E se, olha só, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora que coloca em xeque uma reputação com uma atitude. Afinal, era ou não um ladrão? Como é que alguém pode explicar uma transformação dessa?
milagre de Deus. Porque hoje a gente custa acreditar quando alguém que comete atrocidades nas nossas vidas, ela vem pedir perdão. A gente quer ver transformação, a gente quer ver frutos, faz parte, nós somos pecadores. Mas quando a gente vê aqui dentro de um contexto, alguém se declarando arrependido, não tem como explicar isso senão pelo milagre de Deus. Porque, irmãos, Jesus diz que houve salvação naquela casa. Isso é o mais importante. A transformação de Zaqueu, ela é inexplicável aos nossos olhos, porque a gente não consegue compreender o milagre de Deus, que é o maior, que é transformar, na verdade, é ressuscitar o espírito morto de alguém, dando nova vida. Isso é o maior milagre que pode acontecer. Meras palavras e atitudes não convencem a muitas pessoas. Por isso que é pela fé, é entender o propósito. Foi uma obra de Deus, uma transformação que pode acontecer na vida de qualquer um. Você pode pensar assim, na minha família tem alguém que eu já disse, olha, ela é causa perdida. Não existe causa perdida para Jesus. Não existe. Por mais que os seus olhos sejam traídos por seus familiares, amigos, por uma situação que te faça pensar, pastor, mas ali você não conhece. E tem até dito, ali só Deus. Que bom que ali só Deus. Porque é sinal que você ainda acredita no propósito evangelístico e no poder transformador de Deus. É interessante que antes de Jesus deixar a casa de Zaqueu, para continuar essa jornada, indo para Jerusalém, e nessa caminhada aí até a crucificação, cumprindo essa missão, Jesus, olha só o versículo 10, porque Jesus está dizendo isso aqui para Zaqueu e para a multidão que estava ali. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Que eu e você fazemos parte disso. E fomos resgatados. Quem conhece Jesus foi resgatado pelo poder de Deus. A vida de Jesus era marcada por propósito. Tinha um significado. E essa não foi a única vez que Jesus declarou o propósito dessa missão tão maravilhosa. Antes mesmo de Jesus nascer em Belém, abra sua Bíblia em Mateus 1, 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: lhe porás o nome Jesus. Mas qual o motivo disso? Por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você deve conhecer alguém que diz assim, eu não preciso de Jesus, eu não preciso ser salvo. Todo mundo precisa ser salvo. Ser salvo dos seus pecados. E o propósito de Jesus era salvar o seu povo dos pecados deles. Em João capítulo 4, 34, abra sua Bíblia, João 4, versículo 34. A minha comida consiste em fazer o quê? E o que mais? Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor, é tão difícil fazer isso. É difícil, mas é passageiro. Dá trabalho, dá. Cansa. É exaustivo, mas é passageiro. O que nos espera em termos de eternidade, a Bíblia fala que a gente não dá nem para contemplar. Então vale a pena. Eu vi uma dessas tirinhas, um desses vídeos curtos que passam aí no Instagram, nos Reels. E aí teve uma entrevista, não sei quem eram as entrevistadas, a entrevistada e nem as entrevistadoras. Mas eu me atentei muito bem à mensagem, porque ela diz assim, a entrevistada, ela diz assim para as duas entrevistadoras: vem cá, se eu tivesse hoje R$1 milhão para dar para vocês aceitariam? Aí uma olha para a outra, aí diz assim, claro que aceitaria. Tá, beleza. E se eu tivesse 10 milhões? 10 milhões, aí tem uma que se empolga e diz assim, eu nem viria trabalhar, mandava todo mundo ir para os seus lugares, e eu pegava meus 10 milhões e iria viajar. É bom demais 10 milhões, aí a entrevistada diz isso, 10 milhões é bom demais. Mas e se eu dissesse para vocês preferem 10 milhões ou vocês preferem acordar no outro dia? Aí um olhou para a outra, eu prefiro acordar no outro dia, claro. Aí a entrevistadora disse, é? Então você está me dizendo que acordar no dia seguinte vale mais do que 10 milhões? Sim, claro.
A entrevistadora diz assim, ó, então por que vocês acordam desanimadas? Se acordar vale mais do que 10 milhões, porque tem um monte de gente que acorda desanimado, acorda de cara amarrada, acorda reclamando da vida. Se acordar vale mais do que 10 milhões. Eu fico imaginando que pessoas que não conhecem a Jesus têm a criatividade e capacidade de trazer uma ilustração dessa. E às vezes a gente que conhece a Jesus não faz ideia do propósito de Deus nas nossas vidas. Jesus cumpriu cabalmente o que precisava, passando no meio de multidão em cima dele, o Criador do universo com um monte de gente amontoado, um de reputação duvidosa subindo numa árvore para ver Jesus no desespero. Jesus não está nem aí para o que vão pensar, porque Jesus conhece o pensamento de todo mundo, sabia que aquele homem era discriminado, e mesmo assim, não para instigar ou confrontar quem quer que seja, porque fazia parte de um projeto divino. Olha, Zaqueu, desce daí porque eu vou para a sua casa. Tem salvação na sua casa. O milagre vai acontecer na sua casa. Eu vou cumprir a minha missão evangelística, porque eu creio no poder de Deus, e eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Quer gostar de mim que goste, quer caminhar comigo que caminhe. Eu vou cumprir aquilo que o meu pai mandou. E o meu pai mandou está na sua casa, Zaqueu. Está na sua casa, Zaqueu, eu vou para a sua casa. A multidão murmurando. E Jesus mesmo assim, ele vai porque ele veio cumprir a vontade do Pai, satisfazer a vontade do Pai. Vim para cumprir a lei e os profetas. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a gente vai encontrar vários versículos que Jesus está sempre explicando. O Filho do Homem, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, isso chama a nossa atenção, porque essa evidente e clara consciência de Jesus e respeito para com a sua obra evangelística, ela tinha de ser cumprida. E ela foi ouvida naquele clamor que a gente até relembrou recentemente, por conta da Semana Santa. Quando tudo chega ao ápice, ao limite, Jesus diz, está consumado. Pronto. Acabou. Ou seja, no bom popular, missão cumprida. Sabe por quê, irmãos? Jesus ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Ele veio glorificar o nome do seu Pai, glorificou, concluiu a obra que seu Pai tinha lhe dado. E aí a gente pensa que diante de tudo o que aconteceu nas suas viagens evangelísticas e missionárias, isso é uma história muito bonita que só fica em Jesus. Mas é aí que está. A obra evangelística, ela não fica em Jesus. Ela é estendida para os discípulos. Como é que ela é estendida para os discípulos? Como é que eles contemplam isso? Como é que eles abraçam isso? Porque também não vai parar nos discípulos. Ela é estendida para mim e para você. O relógio está gritando comigo. E ele diz que realmente eu tenho que ter prudência. Temos pessoas de várias idades, pessoas que moram longe, precisam das suas atividades também. E eu não quero cansar quem quer que seja, e até você que também está em casa, e você que não pode estar conosco, acompanhe também do YouTube. Porque essa obra evangelística de Jesus, ela é milagrosa. Jesus fez parte desse projeto, os discípulos fizeram parte, eu e você também, nós fazemos parte disso. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, nos dá ânimo nessa caminhada, Senhor. E reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Obrigado, Senhor, por tamanhos exemplos. Senhor, histórias como essa, reais e marcantes, que nos teletransportam, Senhor, para aquele momento. E conseguimos, Senhor, vislumbrar a cena de alguém que estava perdido, sem esperança, expectativa alguma, condenado pela sociedade, mas que no momento certo, na hora certa, o Senhor passou por ali e houve salvação naquela casa. Esse testemunho é relatado até hoje, como se vê nesse momento. Nós te agradecemos, Jesus, pois reconhecemos que a tua palavra não volta vazia. Por isso te pedimos ânimo, Senhor. Ânimo e alegria para sempre continuar nessa caminhada.